Olá, sejam bem-vindos a mais um Desporto Total. Hoje vamos falar de duatlo e triatlo. A nossa convidada é Inês Moreira. Começou em 2015 com provas de trail e em 2018 passou para o duatlo e para o triatlo. Tem título de vice-campeã nacional do duatlo sprint, campeã regional absoluta norte do duatlo cross, campeã do circuito regional norte do duatlo cross, campeã nacional do duatlo cross, idade 30-34. Em 2019, no duatlo e no triatlo, títulos conquistados. Tem quarto lugar em Pontevedra, Multisports World Champion no duatlo, campeã nacional de triatlo cross X-Terra Portugal e conquista de qualificação para representar Portugal no Campeonato do Mundo de Triatlo Cross no Havaí. Bicampeã nacional do duatlo cross, campeã regional do duatlo estrada, vice-campeã regional norte absoluto de triatlo, campeã regional norte absoluto de triatlo. E outros prémios também a nível de trail. Inês, bem-vinda ao nosso programa. É um gosto muito grande ter-te cá, primeiro pela amizade que temos, mas também pela campeã que tu és e aquilo que tens conquistado nos últimos anos. Não vamos falar do último, porque o último, infelizmente, pela questão da pandemia, não foi possível tu realizar as provas. Por isso, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada pelo teu convite. Como tu disseste bem, também é pela nossa amizade. Agradeço-te imenso. E é um gosto enorme estar aqui e ter este currículo, não é? Que me deu muito trabalho e continua a dar. E continua a dar. Embora com a paragem, infelizmente, devido ao Covid-19, não é? Mas com treino tudo vai lá. Vai, e conhecendo e sabendo como é que tu és persistente e não vais desistir. Inês, tu começaste no trail. Sim, comecei no trail. Que quase toda a gente começa, toda a gente gosta. Uma questão de lazer, uma questão de desporto. Entretanto, passas para o duatlo. Correto? Diz-me uma coisa, sentiste que correr era pouco para ti? Precisavas mais de correr, de nadar, de pedalar? Como é que foi essa passagem? É como tu dizes, correr, faltava-me algo, havia aqui qualquer coisa que não estava completa em mim. E eu adoro tudo que seja aventura, adoro desafios, tudo que seja novo. E então o gosto pelo duatlo surgiu, mas não foi assim do nada, não é? Como é óbvio. Teve que haver um empurrão de alguém, não é? Foi. E foi de um amigo meu, que é o Carlos. Eu sabia que ia existir uma prova de triatlo, duatlo, em Penafiel, foi o primeiro. E a convite do meu do meu amigo Carlos, lá decidi experimentar. E gostei, lá fui eu, correr, que era o que eu mais gostava. E fui com uma bicicleta até emprestada, de alumínio, que aquilo pesava mais... Pesava mais um bocadinho, não é? Quase que pesava mais do que eu. E lá fui eu pelos montes, que já conhecia. Que foi uma vantagem para ti, então. Sim, não porque é atrás da minha casa, no meu quintal. E a partir daí, nunca mais larguei o duatlo, a convite do professor Joaquim Amândio. Continuei a praticar o duatlo e seguidamente o triatlo. Diz-me uma coisa, Inês, e para contextualizarmos também as pessoas e para as pessoas que não conhecem e que não sabem, o duatlo consiste em duas provas, correto? São dois segmentos, a corrida e a bicicleta. Neste caso, quantos quilómetros são uma prova de duatlo? Por exemplo, eu vou dar o exemplo que eu faço. Sim, existem várias distâncias. Sim, mas no teu caso. No meu caso, eu faço duatlo sprint. Sim. E o duatlo cross. O duatlo sprint na estrada, faço provas de estrada e provas cross, que é no monte. No monte. Okay. O triatlo, além destas provas, já é igual. Acrescenta a natação. Exatamente, são 3 segmentos: a natação, a bicicleta e a corrida. E diz-me uma coisa, qual das provas é que tu preferes? Duatlo ou triatlo? Ou eu sei que gostas das duas, mas qual é que tu preferes? Qual é a tua praia? O triatlo. O triatlo. Mas porquê? Por ser a componente mais de teres a natação? Porque não estás sempre a fazer a mesma coisa. Tu estás na natação, é tudo muito rápido. E eu gosto de distâncias curtas, porque é tudo muito rápido. Estás sempre com o coração na boca, digamos assim. É fantástico. Tu entras na natação, sais da natação a correr, entras na bicicleta, sais da bicicleta, entras na corrida e terminou. E é isso que te faz querer ainda mais e lutar para cada vez ser melhor. Sim. É essa adrenalina? É. Olha, diz-me uma coisa, tu neste momento tu estás a treinar, mas a nível de provas estás parado. O ano 2020 não houve nenhuma competição. Para uma atleta como tu, que quer sempre e ambiciona cada vez mais, como é que tu viveste este ano de 2020?
Olha, Não vamos falar da tua vida pessoal, porque a tua vida pessoal foste mamã e isso foi ótimo, mas a tua vida, neste caso, desportiva, foi complicado, não podias treinar. Se calhar até correu bem pela parte de ter sido mãe e conseguires conciliar melhor essa situação, mas enquanto atleta foi difícil. Sim, é muito difícil porque, tanto como atleta como pessoa, eu sou uma pessoa muito dinâmica, ativa, eu gosto de estar sempre a fazer algo físico, Não algo estás parada, não é? não gosto de estar parada, portanto, parar também um pouco de treinar como treinava não foi fácil. Confesso que não foi fácil, nem está a ser fácil, não posso treinar como treinava, como é óbvio, não só pela minha questão pessoal, Sim. mas também pela... A questão da pandemia. Exatamente. Não fazia sentido estar aqui a treinar porque não estamos em altura E treinar para competir é uma coisa e treinar por treinar acaba por o objetivo final não ser tão reconfortante. Exatamente, e não é. Quer queiramos, quer não é. Exatamente, e acontece isso, e não só no caso do desporto que tu praticas, mas nas outras modalidades. E tu, sendo uma pessoa do desporto e professora de educação física, acompanhas as coisas todas e sabes que para um atleta, principalmente os miúdos da formação, o futebol, o handebol, o basquetebol, treinarem e não competirem é extremamente difícil. E isto vai dar cabo, entre aspas, um bocadinho da nossa formação. Sim, aliás, de uma eles já maneira estão geral, todos não é? felizes durante a semana a treinar porque sabem que no fim de semana têm jogo, não é? E isso agora não O objetivo acontece é o jogo, não é? e é um bocado difícil. Inês, como é que tu te preparas para uma prova? Preparares para uma prova de duatlo e uma prova de triatlo é igual? Ou se souberes que vais ter uma prova de duatlo no fim de semana seguinte, a preparação é diferente? Totalmente diferente. Fala-nos um bocadinho disso. Portanto, a planificação é totalmente diferente. Sim. O meu treinador, o Leonel Sim, Ferreira, já íamos falar mais à frente, mas Pois. podes falar já, Como tu não há problema. eu sigo uma planificação, tanto do atlo como para o triatlo, não é? E é claro que se eu tenho uma prova do atlo ou triatlo este fim de semana, o meu treino não vai ser igual durante a Sim. semana, porque tenho que descansar. Claro. Portanto, tudo é diferente. Tanto nível do treino, como da alimentação. A alimentação é muito Sim. importante, Sim. não é? Os hidratos, Sim, a também proteína. está aqui para falarmos a seguir, mas podes falar, Pronto, tu estás à vontade. Já fica falado. Já fica falado, vamos lá. Não só como atleta, mas também como uma pessoa normal, Sim. não é? Temos que ter Sim. cuidados na Sim. alimentação Sim. e isso condiciona imenso. Portanto, se tu tens uma boa alimentação, a Vai priori interferir no resto. vai interferir, como é óbvio. As lesões também têm a ver com a alimentação, não é? A prevenção das lesões. Das lesões. Das dores, não é? O que é que me estava a... Estava-te a perguntar na diferença de preparação para uma prova de duatlo e uma prova de triatlo. É muito diferente, tu sentes que é muito diferente? Não. Mas, por exemplo, no teu dia-a-dia de treino, uma semana de treino para um duatlo, tu vais preparar-te melhor para a corrida e para o ciclismo. Se for uma prova de triatlo, também já vais incluir a natação? A natação está sempre incluída. Sempre incluída. Sim. Sempre incluída. Para isso é que existe uma planificação. Nós seguimos uma planificação com um calendário das provas do duatlo e triatlo. Eu não me lembro, não nos lembramos assim, olha, amanhã ou próximo fim de semana vou fazer duatlo. Não. Há uma preparação já definida, prévia definida. das provas. Imagina que tu num fim de semana qualquer não tens uma prova, existe uma prova de trail, tu podes fazer aquela prova de trail como uma forma de preparação, por exemplo? Ou já acabas por não fazer porque não faz parte da tua... Exatamente, se não faz parte, não faço. Não fazes. A menos que o meu treinador me diga, Entendo. olha, vais fazer porque Sim. isto ou porque aquilo e isso. É benéfico para a prova. Tu falaste aqui na alimentação, o tipo de alimentação, que era aquilo que eu te ia perguntar. A tua alimentação é constante, seja numa semana de prova, seja numa semana que não tenhas prova, tu mantens o mesmo hábito Sim, alimentar? sempre os mesmos hábitos, sim. Claro que nos dias que antecedem a prova tenho um bocadinho mais cuidado com a hidratação, essencialmente, não é? Tenho que ter muito cuidado com a hidratação, hidratar-me o melhor possível, não é que não me hidrate antes, tenho que me hidratar durante a semana, mas nos dias que antecedem, ainda mais. Olha, e diz-me uma coisa, a alimentação, nós muitas das vezes falamos na alimentação e uma das coisas que eu tenho trazido ao programa é pessoas ligadas ao desporto. Já trouxe cá, por exemplo, o caso do Eduardo Marina, a prevenção e a recuperação das lesões, a doutora Marina no caso da psicologia, e vou trazer futuramente alguém ligado à nutrição. Tu sentes que cada vez mais
no caso do desporto que tu praticas, que a parte psicológica, a parte da nutrição, a parte da prevenção, da recuperação de lesões, tu sentes que cada vez mais nós temos que ter esse suporte cuidado por trás. Alimentação. Porque a alimentação, a fisioterapia, a parte psicológica, se nós não tivermos uma boa retaguarda atrás, ajudar-nos nisso, tu achas que conseguias atingir o que atingiste? Não. Sem a planificação, sem o treino, eu não conseguia. Não conseguia. E isso eu tenho a certeza absoluta. E tu sentes que hoje em dia, seja no desporto que for, quem não tiver essa retaguarda, que não consegue atingir o topo? Sentes isso? Sinto. Cada vez mais? E tenho a certeza. E tens a certeza. Tenho. Eu também partilho disso, é por isso que eu gosto de perguntar sempre a pessoas de modalidades diferentes. Agora, estávamos a falar da alimentação. E era aquilo que eu te queria perguntar. No dia da prova e durante a prova, que tipo de alimentação tu tens? Tu tens tempo para poder ingerir alguma coisa? Não tens? É sempre tudo seguido? Como é que tu fazes? Também faz parte dessa planificação, os momentos em que tu vais hidratar e que vais comer alguma coisa? Ou beber alguma coisa? Tudo planeado, tudo Que planificado. tipo de coisas é que tu comes e bebes durante uma prova? Água. Bebo água, pouca de cada vez, como é óbvio. Geis e barras. Mas tudo tem o sítio certo, o sítio certo, a hora certa, e tem que ser assim. Muito bem. Inês, que tipo de acompanhamentos, eu sei, mas para quem nos segue, eu quero que saibam, e já falamos um bocadinho deles, que tipo de acompanhamentos é que tu tens? Além do teu treinador, que é o Lionel, correto? Que tipo de apoios, que tipo de retaguarda que tu tens, quer a nível de treino, como é que está planificada a tua época, por exemplo? A nível de retaguarda, o que é que tu tens? Para além do Lionel, pouco mais tenho. Tenho o professor Joaquim Amandio que me ajuda naquilo que pode, não é? Como sabes, ter uma bicicleta não é fácil. Pois, e era aí que íamos falar a seguir da parte do material, Sim, que é um bocado dispendioso. É muito uma dispendioso. Bicicleta é caríssimo. Muito caro. Qualquer um pode ter uma bicicleta, não é? Agora, uma bicicleta para andar no monte... Adaptada e preparada para isso. Exato. Eu não tenho uma adaptada e para mim, não é? Eu ando com bicicleta. Mas, por exemplo, tu tens algum, e podes falar, e não há problema nenhum, mas tens algum tipo de patrocínio, por exemplo, no caso da bicicleta, é às tuas custas, é a custa do clube, é a junção das duas coisas? É a junção das duas coisas. Eu não tenho ninguém que me patrocine, não tenho, não é? Olha, aproveita, estamos aqui, olha, se alguém me puder ajudar... Patrocinadores, para aqui, para a nossa campeã, porque realmente uma bicicleta é muito cara. E nós basta vermos uma loja comum, de uma grande superfície, nós vemos bicicletas de alumínio, um preço razoável, mas quando vemos uma bicicleta, no caso de carbono, já é um preço altíssimo. Isso realmente não é fácil, não é? É muito dispendioso, embora o professor me ajude naquilo que pode, não é? Não pode ajudar na totalidade, não é? Como é óbvio, eu não tenho uma bicicleta do meu tamanho, por exemplo. Eu tenho uma bicicleta de um tamanho acima. Isso faz diferença, quer queira, tudo faz diferença. As sapatilhas fazem diferença. O peso das sapatilhas. O tipo de equipamento que tu utilizas, faz diferença. o tipo de equipamento que tu utilizas na água, na corrida e na bicicleta, na parte do BTT, tu consegues, é tudo adaptado, é o mesmo, tiras um, vestes outro. Para as pessoas que não sabem a dinâmica disto, tu começas como? Primeira coisa que tu começas é corrida? No triatlo? No triatlo. É na natação. Natação. Sim, vou com o fato. Vou com o fato por baixo. Sim. Que é o fato que eu corro. Que tu corres. Que nado. Que nadas. E que ando na bicicleta. E acabas por fazer tudo. A única coisa que tu trocas é mais o calçado. É as sapatilhas e o sapato de encaixe da bicicleta. E quando nós estamos a falar, e muitas das vezes a dificuldade, e para as pessoas verem e perceberem a dificuldade, que é muitas das vezes arranjar patrocínios, uma pessoa que faz trail, e a Paula, tivemos cá há uns tempos a Paula Barbosa, e ela dizia, a própria sapatilha, o próprio calção faz a diferença. E estamos a falar de coisas caras e dispendiosas, numa das modalidades, e tu fazes 3, não é? E isso tem tudo a ver. E a Paula dizia que até uma sapatilha, uma meia de compressão, um calção faz tudo a diferença. É um calção mais leve. E muitas vezes as pessoas não têm a noção disso. Não têm. Pequena noção. Só quem pratica é que... Mas o desporto é para todos e dá para todos e toda a gente pode praticar se assim o quiser. Exatamente. Okay? E tu chegaste onde chegaste e tu és um exemplo, ainda agora da bicicleta, que a bicicleta não é o teu tamanho e tu tens conseguido atingir o que tens. Sim, é fruto de muito trabalho, muita persistência e para mais. Vamos ver, eu adoro fazer triatlo, eu adoro fazer duatlo, eu adoro fazer trail, embora agora o trail ficou um pouco de lado
e dediquei-me mais ao triatlo. E tu que não gostas de estar parada e que tu não gostas de estagnar, e eu acredito que tu continuas e por aí fora, esses apoios que tu tens para as provas nacionais, se calhar chega. Mas para tu competires internacionalmente, que já tens feito algumas provas internacionais, isso não chega. Não. É um investimento que é a nível de inscrição, qual é a diferença de uma prova? Já não vamos falar do hotel, das viagens, por exemplo, mas a nível de prova, o que é diferente de uma prova internacional para uma prova nacional? Em termos de custos, por exemplo. Os custos são muito superiores. São muito superiores. A viagem é muito mais cara, lá da distância, não é? Muito mais caro. A prova, a inscrição da prova também é muito caro. Temos que comer, não é? E isso tudo custa. Embora a prova internacional que eu fiz para o Campeonato do Mundo em Pontevedra, nós levámos a nossa nutrição. Aliás, nós costumamos levar sempre a nossa nutrição. Eu gosto de saber aquilo que como, porque não gosto de fazer nada diferente daquilo que eu costumo fazer. Engraçado que também a Paula também disse exatamente a mesma coisa. Levo sempre as minhas coisas, levo sempre tudo direitinho que eu vou comer, que eu bebo, levo tudo pronto. E diz-me uma coisa, a recuperação das provas, recuperares uma prova de um duatlo é diferente de recuperares uma prova de um triatlo? Não. É o mesmo tipo de recuperação? Sim. Quando fazes uma prova mais exigente, quantos dias, por exemplo, um dia normal, quanto é que tu precisas no final de uma prova, que é um dia, Depende da distância, depende de como eu me sinto, depende de muita coisa. Mas concordas que a parte psicológica, o estarmos bem psicologicamente preparados, isso influencia tudo, quer durante a prova, quer numa recuperação? Sim, quando tu estás feliz até no teu dia-a-dia, não é? Por muito negro que o dia te possa parecer, se estás bem contigo, estás bem com os outros, estás feliz. Não é? E isso ajuda tudo. Ajuda tudo. Mesmo durante uma prova, se calhar até há aqueles momentos que tu já não consigo mais, estou cansada. E se calhar vais buscar ali alguma força à parte psicológica que te permite andar e continuar e avançar. Já aconteceu. É isso que eu digo. Já. Olha, aconteceu-me isso na prova em Pontevedra, uma frustração tão grande. Que essa foi a maior prova que fizeste? Foi essa a maior? Quantos quilómetros foram de corrida? Não foi a prova maior. Não foi a maior. A maior foi outra prova. Foi cá em Portugal. Foi Xterra Portugal que me deu acesso, que me deu a slot para o Havaí. Porque ficou em stand-by, não é? Por causa desta situação. E para uma prova dessas, grávida então mesmo. o valor de uma prova dessas deve ser uma coisa estonteante. Surreal, não é? Exatamente, é surreal. E que para tu ires a uma prova dessas tinhas que ter um apoio grande, não é? Ai, tinha tanta gente que me ia ajudar. E acredito que sim. E diz-me uma coisa. Penafiel. E neste caso diz-me uma coisa. Por exemplo, a autarquia, às vezes também é importante falarmos dessas coisas. É que muitas vezes as pessoas às vezes dizem a Câmara ajuda para o futebol. Ou não sei. Tu tinhas apoio, ias ter apoio da Câmara e a Câmara ia-te ajudar. E eu sei que tu publicamente já fizeste o agradecimento ao Dr. Pedro Cepeda. E isso é muito importante, sentirmos o carinho e a ajuda, principalmente da autarquia, da cidade que eu tanto amo, que tanto amas, não é? Mas era um valor altíssimo, não é? Era. Que tu ias gastar. Era insuportável. Sozinha não conseguia, como é óbvio, não é? Mas ias ter esse apoio, não ias? Ias conseguir? Mas não vais desistir, ainda vais conseguir. E sabes claro que sim, 2021 e é isso, e é essa força que tu tens. Mas olha, Inês, a pandemia alterou isto tudo. Mesmo que tu tivesses a competir, esta situação da pandemia, alterar mesmo questões de treino e tudo. Se calhar não, porque tu treinas em montes, isto e aquilo, e se calhar permitia-te abstrair-te da situação da cidade e daquela coisa, desta situação que nós vivemos. Como é que tu vês esta situação da pandemia a nível de desporto? Já falámos que vai estragar algumas coisas, mas no caso concreto da tua só parte da natação desporto. É que a maior entrave é a natação. No verão não. Corrida e o ciclismo tu consegues fazer, não é? O Sim. VTT. Sim. Piscina que é mais complicado. É complicado porque é inverno. Se fosse verão, nós íamos para o mundo. Para o Rio? Para o Rio. Treinas aonde? Por exemplo, se não tiveres piscina, treinas onde? No Rio? No Rio, em Luzinho. Sempre. No verão. E Luzinho agora está na moda, não é? É lindíssimo, eu adoro. E temos uma zona e nós muitas das vezes não damos valor ao que temos. E tu, se calhar, e quem diz Penafiel, diz Paredes e diz aqui a nossa região é fértil nisso, em talento e também em estradas, em montes, e tu apercebes-te disso e tu sentes que é diferente correr na estrada ou correr no meio do monte, por exemplo.
Claro. Abstrais-te completamente de tudo, é completamente diferente. Eu confesso que gosto de correr mais no monte. Porquê? Pela natureza. E depois tens o sobe, desce, tem um buraquinho. Que é tal vertente do trail, não é? É a vertente do trail, está aqui ainda. Tem. Muito bem. Olha, diz-me uma coisa, tu já ganhaste tanta coisa, eu sei que ainda há muita coisa que queres ganhar, inclusive as provas internacionais, mas o que é que ainda te falta ganhar? Aqui em Portugal, o que é que te falta ganhar? Eu quero muito ganhar o X-Terra Portugal. Tu ficaste da última... Eu fiquei em terceiro absoluto, fui a terceira portuguesa. E a primeira da tua... a primeira do meu grupo de idades. Mas o meu sonho. Mas queres ganhar as outras, mais novas e por aí adiante? Pois, mais não é uma novinhas. coisa curiosa, ainda há bocado falávamos em off por exemplo, e a Paula deu esse exemplo, que ela começou os trails a ver o marido e disse, se aquelas conseguem, eu também consigo. E tu sentiste que era um bocadinho assim, se calhar ver já algumas pessoas a fazer determinadas coisas, porque muitas vezes nós esquecemos que isto há idades e há pessoas muito mais velhas e pessoas muito mais novas a competir. E para ti é um estímulo, por exemplo, na idade que tu tens, quereres ganhar as mais novas. E estás-me a chamar velho? Não estou a chamar velho. Estou-te a dizer que se é um estímulo, tu quereres ganhar a todas. É verdade, é um estímulo. É um estímulo. E é um desafio. É um desafio. E é isso que te faz querer andar mais e treinar mais e mais forte e... Também a superação. Essencialmente é a superação, sim. És uma competidora nata. Sou. És. E diz-me uma coisa, e um sonho... Antes de falar do sonho, e a nível internacional? Além da prova que ias participar e que irás participar, o que é que gostavas de fazer a nível internacional? Participar nas provas de campeonato do mundo. É? Sim. E achas que isso não vou dizer um sonho, mas é um objetivo que achas que podes alcançar? Posso, sim, posso. Por que não? Não sei. Vamos falar de sonhar, porque eu a seguir vou-te fazer uma pergunta de um sonho. Um sonho profissional, uma coisa que tu queiras realizar. Passa por isso? É um objetivo, é o meu sonho e eu vou treinar para conseguir. Mas achas, e tu sentes, e tu melhor do que ninguém, com a tua preparação, com as pessoas já à tua volta, tu sentes que é um sonho, um objetivo, que eu, conhecendo como te conheço, é um objetivo, que sentes que é a curto prazo ou a longo prazo? Quanto é que tu achas que precisas, mais ou menos, para estares preparada para uma prova destas? Neste momento, em termos... Esquecer tudo bem esta situação da pandemia, porque nós não sabemos quando é que isto vai voltar ao normal. Porque, por exemplo, piscinas fechadas, isto e aquilo é um bocado mais complicado tu conseguires treinar, não é? É porque o meu pior segmento é mesmo a natação. E, portanto, eu tenho que treinar muito a natação. E agora que estava a começar a introduzir as aulas de natação, pandemia. Agora vais ter que ir para o Rio, mas não sabe bem agora no Rio com isto inverno frio. para o Rio, não. Para o Rio, não. Olha, Inês, um conselho para quem está a iniciar, para quem está, e aqui eu quando digo um conselho, a tua vertente como pedagógica, como professora e também como atleta, que conselhos é que tu deixas, por exemplo, a quem está a começar ou quer começar esta vertente, por exemplo, o triatlo ou o duatlo? Aconselhas a começar pelo duatlo, ir logo para o triatlo? Que tipo de conselho é que tu podes deixar a quem quer iniciar esta modalidade? Escolinhas. Sim. Olha, falar nisso, existem escolas para duatlo, para triatlo, para meninos que queiram, imagina, um pai, quero pegar no meu filho e metê-lo. Existem aqui na nossa região? Sim, existem paredes, mas um dos meus objetivos... Sim, teres uma escolinha. Aqui na FIA, sim. Fantástico. Sim. Muito bem. E não vou desistir. E não vais desistir. Não. E muito bem, porque senão isto é tudo para o futebol, para o handball e tem que ir para outras modalidades. Mas eu interrompi-te para me deixares um conselho a quem quer iniciar e passar, se calhar, futuramente por uma escolinha destas, não é? Sem dúvida. E treinador. Não treinar só por treinar e temos que saber aquilo que estamos a fazer, ok? Espero ser uma inspiração para exemplo, vocês, não é? Um exemplo. E mesmo na escola podes angariar muitos futuros atletas, não é? E que são uma inspiração para estes meninos, porque os meus antigos alunos também são triatletas. Muito bem. E eu atualmente trabalho com uma pessoa que também te diz muito, que é o professor João Paulo, e que é uma pessoa ligada ao triatlo e que também muito faz pelo triatlo aqui na nossa região, não é? Sim. Conselho, treinar muito, cuidados com a alimentação. Não é treinar muito, é treinar bem. É diferente do treinar que é diferente, muito. que muitas das vezes treina-se e acaba por não se conseguir ter resultados, se calhar não temos a tal retaguarda e a tal planificação que tu disseste. Sim, e depois surgem as lesões, não é?
E diz-me uma coisa, tiveste lesões? No trail, sim. Mas desde que comecei a treinar, não. E Nunca como é mais tive. importante, e cada vez mais, e ainda há pouco tempo o Eduardo Mourinho falava que a prevenção de lesões em todas as modalidades Sim. cada vez mais é importante. Essencialmente o treino de força, não é? Algo que eu não fazia. Que também fazes E a que nível agora faço. de ginásio, tens esse tipo de apoio para fazer também. Sim. Que sim. também é importantíssimo. Também sem isso, também metade das coisas, se calhar, não eram atingidas. Obviamente. Então diz-me uma coisa, treinas estrada, treinas em ginásio, Sim. neste no caso monte. outdoor e indoor, neste caso ginásio. Sim. E cuidados com a alimentação, cuidados com a parte psicológica. E diz-me uma coisa, e sentiste que depois de ter sido uma má que te alterou algum tipo as rotinas alteraram-se, mas a nível de treino, notaste alguma modificação, por exemplo, a nível físico? Sim. Mas para melhor ou para pior? Tens que treinar se calhar mais um bocadinho, é isso? Não é fácil gerir. As noites mal dormidas não são fáceis. Pois, porque o descanso também faz parte O descanso. E tenho feito, o meu treino neste momento tem sido mais descanso. É esse o meu treino. Para depois o treino físico correr melhor, não é? Quantas horas por dia treinas, por exemplo, em monte, corrida? Quanto é que treinas, mais ou menos? Depende. Depende da planificação, mas por norma, por exemplo, tu num dia treinas só dos segmentos, por exemplo, fazes só um dia só corrida, um dia só natação, um dia só... Não fazes as 3 ou as 2 neste caso num dia. Um dia para cada uma dos segmentos. Lá está, depende da planificação. Do que tiver preparado. Às vezes sim, até porque faço simulação, a simulação da prova. Lá está Simulação da prova, fala-me disso. Isso a simulação da prova, como? Tu vais fazer uma preparação. Faço a natação, saio da natação, corro para a bicicleta, saio da bicicleta e vou correr. Fazes como se estivesses no dia da prova. Em situação de prova. Exatamente. Sim. Não fazes, muitas das vezes, isso é feito quando? Quando estás próximo da prova? Exato. E antes fazes uma das coisas, só dessas vertentes, só a natação, só a corrida. Muito bem. Olha, acho que para quem não conhece ou para quem não conhecia o duatlo e o triatlo, e se calhar uma forma de estímulo para quem anda, por exemplo, no trail e quer algo mais, tenho aqui um exemplo de uma pessoa que começou, e não começaste há muitos anos, que é isso que as pessoas também têm que perceber, que tu começaste há 5 anos com os trails, não é? Foi, com os trails, sim. E em tão pouco tempo, e foi praticamente em 2018 e 2019, tu atingiste estas provas e estas vitórias todas, por isso mais do que para quem quer começar, e então se tivesses começado ainda mais cedo, era fantástico. Por isso que a escolinha de trail é importante e é essencial. Por isso, para quem nos segue, e tenho a certeza que ficou a perceber mais um bocadinho do duatlo e triatlo, Inês, agradecer a tua presença e dizer-te que desejo a maior sorte para a tua carreira. Obrigada. Profissional, pessoal, tu sabes disso, e quando fizeres as provas internacionais e ganhares, não te esqueças de novo um canal para virmos cá fazer outra entrevista. Está bem, Inês? Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Pedro. Obrigado por ter assistido e não se esqueça, pratique desporto. Para a semana estamos cá. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.